Doutora, primeira pergunta que eu vou fazer para você. O que é aposentadoria e quais os tipos de aposentadoria disponíveis aqui no Brasil? Fala pra gente aí. Vamos lá. Boa tarde. Então, aposentadoria é o tempo que você contribui para a Previdência Social e você tem um retorno futuro quando você atinge determinada idade. Quais os tipos? Vou falar os principais, porque hoje nós temos desmembrados até 12 tipos de aposentadoria, mas um desmembra de outro. Então, vou Certo. falar os principais. Entendi. Hoje nós temos a aposentadoria programada, que seria aquela aposentadoria onde a gente cumula o tempo de contribuição com a idade, ou seja, para quem entrou na Previdência Social, começou a contribuir a partir da emenda constitucional de 2019, já vai entrar nessa nova regra. Então, é obrigado a ter a idade mais o tempo de contribuição. Nós não temos mais aquela aposentadoria só por idade ou só por tempo de contribuição. Tá? Então, as principais hoje são a aposentadoria programada, que desmembrou da onde? Da aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, que entraram na regra de transição da nova legislação. Entendi. Então, esses são os tipos que a gente tem no Brasil. Sim. Então, por idade, o cara tem que, por exemplo, atingir 65 anos e mais. É assim que funciona? Isso mesmo. É, né? Homem, 65 anos e 35 anos de contribuição. Mulher, 30 anos de contribuição com 62 anos de idade. Entendi. Né? Aí entram as regras de transição, que eu acho que no decorrer aí a gente vai falar um pouquinho disso sim, daí, né? durante o programa que a gente já está falando aí. Então, moçada, bem-vindo ao canal Força Guerreiro Peixe, podcast Fala Peixe. Hoje estou aqui com a presença da nossa amiga a doutora Adriana, especialista em INSS. Não sai daí. Hoje o programa tá bacana porque eu vou tirar sua dúvida, né? Na verdade, eu não, né? A Adriana, a doutora Adriana, vai tirar essa dúvida que você tem. Todo mundo busca o quê? A aposentadoria. Todo mundo quer chegar um dia lá e receber o seu benefício que você contribui. Você que trabalha, que é descontado ou que você paga facultativo. Ela que vai explicar tudo isso para nós aqui, porque eu também não sei nada e eu quero aprender hoje sobre a aposentadoria, que eu estou quase ali para aposentar também. Doutora, se apresenta aí para nós aí no Fala Peixe. Quem é, doutora? Fala Peixe. Eu me chamo Adriana, eu sou formada desde 2004, especialista em Direito Previdenciário desde 2009. E nós trabalhamos com escritório em São Paulo e em Mogi das Cruzes. A minha especialidade é a área previdenciária. Então, precisou aposentar, procura a Fala doutora com a Adriana. gente. Então, moçada, você que está querendo aposentar e está com problema, está com dificuldade, procura o Peixe aqui que eu vou falar, o telefone depois a gente vai estar aqui também. Me procura, que eu vou indicar a doutora Adriana. A doutora Adriana, ela é sensacional. Eu tinha um aluno, vou até contar a história antes de começar aqui a pergunta. Eu estava com um aluno que estava com um problema danado para aposentar, né? Aí ele falou para mim, conversando na aula ali, eu falei, não, peraí que a gente vai resolver isso já. Cara, o cara estava 2 anos esperando lá, arrumou um advogado, não conseguiu. Em 2 meses ela conseguiu aposentar o cara. Por quê? Porque ela sabe fazer como que tem que fazer. Então não adianta a gente deixar na mão a pessoa que fica, sabe, vou resolver, não resolve. Ela resolveu, em 2 meses o cara já estava recebendo o seu benefício ali, né, Adriana? Sim. Sensacional isso aí. Exatamente. Então, doutora, vamos falar. Quero fazer uma pergunta aqui, a primeira pergunta aqui, a segunda, na verdade, né? Como que funciona o INSS e qual a sua importância para os trabalhadores brasileiros? Teu INSS é importante isso? Sim. Como funciona? É importante, apesar das pessoas estarem meio raivosas com o INSS, com essa alteração da lei, mas o INSS é importante para os trabalhadores porque resguarda os direitos deles, né? Então é um órgão federal que gere o regime geral da Previdência Social, né? Então, qual é a função dele? Ele é um órgão onde ele trabalha com a contrapartida. Eu contribuo por um determinado período e vou ter uma contrapartida, seja ela uma aposentadoria, uma auxílio-doença, que hoje não é mais, auxílio por incapacidade permanente ou temporário, né? Nós temos uma aposentadoria por invalidez, inúmeros, auxílio maternidade, auxílio reclusão, temos o tal do LOAS, BCP LOAS, que todo mundo tanto fala, que é de cunho assistencial, mas quem faz a gestão também é o INSS, né? Então a importância do INSS é nesse sentido. Ele tem que existir para poder gerir isso daí, porque os trabalhadores, quando são empregados, eles são obrigados a contribuir ao INSS. Sim, já é automático isso. Eles não têm a opção de não contribuir.
o empresário, o empregado, eles não têm opção de não contribuir, eles são obrigados a contribuir. Pode E, ser. e o INSS faz essa gestão. Então as pessoas acham, né, que o INSS é vilão, que todo mundo lá mete a mão, né? Fica aqueles papos lá. É. Eu não quero contribuir porque não vou receber, nunca vou aposentar. Aposenta sim, né? Desde que faça de maneira correta, né, Adriano? Aposenta. Por isso a importância que tanto se fala hoje do estudo previdenciário e do planejamento previdenciário. Principalmente as pessoas que estão naquele momento assim, eu preciso me aposentar, eu acho que eu tenho mais 10 anos para contribuir, o que eu faço? Né? Eu contribuo no teto, contribuo no mínimo. Quanto que eu contribuo? Eu quero receber tanto de aposentadoria. Doutora, quanto que eu contribuo? A gente faz um estudo para que a pessoa tenha ciência do que tem que contribuir, de como tem que fazer. Doutora, é assim, não adianta a pessoa, viu? Não adianta a pessoa querer fazer por conta que não vai conseguir, porque tudo tem um cálculo correto, de maneira correta. Então vamos lá. Aí o cidadão chega lá para você, para a senhora lá, para você, senhora, como vai? Para você. Para você. Chega para você lá com todas as informações, ele tem que estar com tudo em dia ali, a documentação toda legal, né? Carteira profissional. Sim, a importância da carteira profissional. Eu pego muitos casos, eu advogo em parceria aqui no Sindinap, no Sindicato dos Aposentados de Mogi das Cruzes. Legal. E a gente pega muita gente lá, que são pessoas com uma certa idade, que não têm uma instrução adequada e às vezes não dá a importância devida à sua carteira de trabalho ou CTPS, como a gente fala. E é muito importante, porque às vezes essa carteira de trabalho, apesar de nós termos a digital hoje, às vezes não está tudo na digital. Então, essa carteira de trabalho vai fazer prova para algum requisito que o INSS possa exigir, alguma exigência que o INSS faça. Por exemplo, uma baixa que está na carteira e que não consta no cadastro dele, né? E o INSS vai exigir que a gente comprove isso, porque ele não sabe, entendeu? Então, a carteira de trabalho é um documento extremamente importante. Até para poder pegar também algumas empresas, né? Não sei se acontece muito, a empresa registrou o cidadão, mas não contribuiu direito, ou fechou, não tem isso também? Tem isso também. E aí, é difícil, né? Isso aí tem que ter um especialista para buscar, né? Então, esse é o problema, né? Garimpar. Você falou em não entrar sozinho. As pessoas me procuram e eu sou bem honesta. Eu posso dar entrada sozinho, doutora? Fique à vontade. Todo mundo tem acesso ao INSS. Sim. Não é só feito por meio de um advogado, só que o advogado sabe como fazer. Tá. Então, a pessoa às vezes vai lá, junta só o RG e algumas guias lá que recolheu e não junta mais nada. Mas tem alguns documentos que são exigidos. Tem uns documentos que você tem que preencher, que o próprio INSS exige, entendeu? Alguns termos. Quando nós fazemos a ação administrativa para o INSS, nós fazemos uma petição como se fosse direcionada para o juiz, explicando o caso do cliente. Olha, esse cliente aqui é assim, 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 ele trabalhou assim, assim, assim. Na carteira tem este registro, no CNIS não tem, ou vice-versa. Entendeu? Então, a importância de entrar com o advogado e reunir documentos para que isso aconteça, eu pego inúmeros casos que a pessoa entra sozinha e chega lá e fala, doutora, eu não consegui aposentar. Quando eu vou olhar, é só falta de documento. Ô, doutora, aproveitando esse gancho aqui dessa pergunta, porque ela é pertinente para quem está vendo a gente, que eu tenho certeza, o Carabão lá começou a vida dele lá como trabalhador com 18 anos. Sim. Dá um exemplo aqui, 18 anos. Ele começou a trabalhar por conta, né? Abriu uma microempresa, ou a microempresa, ou até aquelas hoje com aquela empresa, microempresa e MEI, né? Tá lá, aí contribuiu lá por 10 anos. Aí com 28 anos ele teve uma contribuição. Depois ele ficou 5 anos parado, sem contribuir nada. Depois ele começou a trabalhar de novo, aí começou a contribuir de novo. Aí ele fala assim, eu já trabalhei 30 anos, só que ele trabalhou 10 anos numa empresa dele, parou 5 sem contribuir, arrumou uma empresa lá privada, que foi contratado, trabalhou mais 5 anos, ficou mais 3 anos parado, aí fica aquele... Aí ele fala assim, mas eu já contribuí 30 anos. Não é bem assim, você não contribuiu 30 anos, porque você parou, né? Sim, sim. Aí, como é que faz nesse caso? Ele consegue, esses anos que ele não contribuiu, ele consegue pagar uma guia? Como é que é isso aí? Não, né? Então, isso daí é um problema, caso a caso. Eu vou explicar no geral, mas se a pessoa tiver alguma dúvida específica, que entre em contato com a gente. Sim. Porque tem que analisar caso a caso. Por quê? Tudo vai depender. Eu fui contribuinte individual lá, empresário, por um determinado tempo. Parei um determinado tempo, mas vamos supor, eu tenho um escritório de assessoria em digital. Tá.
Então, eu prestei serviço para essa assessoria por meio de um contrato, mas eu não recolhi. Mas eu tenho como provar que eu trabalhei naquela época. Tá. Eu peço para o INSS para fazer indenização e contribuir nessa época e aguardo. Tá, bacana. Mas se eu fiquei 5 anos sem contribuir, não fiz nada, tô lá parado, ou trabalhei informalmente e não tenho como provar, não tem como contribuir Entendi. retroativo. Entendi. Né? A gente contribui para frente. Aí tem um caso assim, doutora, falta 2 anos para contribuir. Posso contribuir agora lá para frente? Não. Aumentar né? o benefício? Não posso. Como que eu vou contribuir para frente? Eu ainda não trabalhei. Entendi. Então não tem como. Como se fosse um depósito bancário, Isso, exatamente. Caralho, eu vou contribuir lá para frente, mas eu já vou aposentar agora. Não tem como. Então, assim, o que eu estou entendendo aqui, você que está vendo a gente aí, que a doutora está passando aqui, que o INSS não é um vilão, não. Ele vai ajudar a gente bastante, né? Ajuda. Vai dar segurança lá, jurídica para você, uma gestão, ficou grávida, sim, lá, consegue. Sim. Eu já usei, né? Quando eu fiz uma cirurgia um tempo atrás, eu dei entrada lá, recebi lá, porque eu fiquei 3 meses parado, eu recebi do INSS lá e passei por uma perícia, fui bem atendido, tá, gente? Mas tem que fazer as coisas corretas. Tem que fazer corretamente. O contador mandou os documentos, eu fui lá, agendei o horário, tudo bonitinho, porque hoje é tudo agendado, né? É tudo agendado. É bem bacana. Tudo agendado. Agora, tem coisas que não adianta você sozinho, você tem que ter um advogado mesmo. Tem colegas meus que sofrem demais quando tenta fazer sozinho. Porque ele dá a entrada e aí ele faz em cima do cálculo que está lá no INSS, e às vezes está errado. E ele deu entrada, ele tem que fazer o quê? Tem que recorrer a um advogado para poder fazer a revisão. Exatamente. Não é isso? A gente tem uma campanha contra os advogados agora muito grande, né? Do INSS, né? Você pode ir no INSS, bater na porta e fazer tudo sozinho. Só que você faz tudo sozinho e o INSS vai fazer de acordo com aquilo que ele acha que é correto. Entendi. Que nem sempre está correto. Por exemplo, se você entra lá no meu INSS, você vai ter um campo lá que está escrito simule sua aposentadoria. Eu vou falar para você que de 100 que eu entro, 85, 90 não dá direito à aposentadoria e a gente faz a análise e vê que tem direito à aposentadoria, porque tem falha do sistema. Sim, sim. Entendeu? Então, é muito importante que tenha um advogado. Né? Não é que a gente... Claro, vou puxar a sardinha para o meu lado, que sou advogado, é óbvio, mas né? a gente fala para a pessoa não sofrer. Tá. Né? A mesma coisa que trabalhei em condições especiais, eu preciso de uma aposentadoria especial, eu trabalhava com ruído, com pó, enfim. Sozinho, com um advogado já é difícil, sozinho mais ainda, porque você tem documentos específicos, você tem requisitos específicos, que é a tal da aposentadoria especial, né? Que também mudou um pouquinho hoje. Não sei se a gente vai conseguir entrar nesse tema, mas atualmente mudou bem. É muito assunto. O INSS é muito assunto. Nós temos que fazer, nós vamos ter que fazer uns 20 podcasts peixe para poder falar tudo. Tirar de todo mundo, né? É muita coisa mesmo. Então, não sei se essa pergunta aqui tem a ver aqui, porque também tem aqui. Quais são os requisitos básicos, né, para poder aposentar? Então, eu vou falar os requisitos básicos hoje. Quais são? É a idade e o tempo de contribuição. Mulher, 62, homem, 65 de idade. E tempo de contribuição, 30 e 35. Claro que aí você vai ter as regras de transição da emenda constitucional. Então, muitas vezes, você não precisa ter os 35 anos de contribuição, mas você tem uma perda no valor. Entendeu? Você tem o direito adquirido, que é uma das regras, que você pode aposentar com a legislação anterior, né? Você tem o pedágio de 50% para aquelas pessoas que faltavam em 2019, faltavam 2 anos para aposentar, veio a mudança. Tá. E aí? Vou me prejudicar? Agora eu só vou poder aposentar? Não, entendeu? Você tem uma tabela regressiva, né? Tem aposentadoria por pontos. Então, essas são as regras de transição. Para quê? Para que aquele trabalhador que contribuiu uma vida inteira e que faltava pouco para aposentar, 5 anos, 10 anos, 2, né? Enfim, mais pouco, perto de uma frente toda de trabalho, e ele não chega a regra e fala, meu Deus, e agora? Então, isso daí prejudicou um pouco? Prejudicou, mas a regra de transição vem para amenizar o prejuízo do trabalhador, entendeu? Ô, doutora, a gente escuta nos bastidores, fofoquinha do dia a dia na rua, tudo, né? INSS, você não aposenta nunca, vai quebrar. Será que quebra o INSS? Olha, eu não acredito que quebre, porque como é um sistema de contrapartida, ninguém recebe sem ter contribuído, a não ser o LOAS. Mas aí o LOAS é assistencial, como eu já falei. Né? Então, assim, quem recebe
quem recebe uma aposentadoria sem ter contribuído durante anos. Afinal, você contribui você começa a trabalhar nos 18, 19 e vai contribuir até os 65, às vezes um pouco mais para conseguir o tempo de contribuição. E todo esse período que você contribuiu, você vai receber, se for pôr na ponta do lápis, 10 anos, 15 anos. Entendeu? Então, eu não creio que essa história de que o INSS... Eu já ouço que o INSS vai quebrar desde que eu comecei a advogar previdenciário. Né? Isso Então, eu também disse que eu era pequeno. Então, eu acredito que não. Assim, dificuldade o país está passando, Todo né? mundo, né? Eu acho que no mundo inteiro mudou as regras também. Eu acho que na Argentina é 65 também. Eu acho que mudou bastante muitos lugar lugares mudou. aí, né? Porque não tem mais. Existe então idade mínima para aposentar? Mínima. O cara... Tem, 62 ou 65. Essa é a mínima. Essa é a mínima. Essa não tem? Não, essa não e tem a máxima choro. tem? Então, máxima não, tem, né? mas assim, é difícil quem se aposente com 80, 90 anos, né? Eu tô te falando porque são coisas que a pessoa Você fica pode aposentar, sim, por exemplo, uma aposentadoria por idade de uma pessoa que já era contribuinte antes de 2019, novembro de 2019. Uma mulher, ela contribuiu lá 10 anos e nunca mais contribuiu. Atingiu a idade, ela procura. Doutora, tenho direito? Não, porque falta um requisito, que é o tempo mínimo, que são 15. Então, ela chegou aos 62, chegou à idade, mas não tinha um requisito. Então, ela tem que contribuir mais 5 anos. Então, ela vai para 67 anos, porque faltava o tempo. Entendi. Então, a idade máxima não tem. Mas acho muito difícil quem vá aposentar com 90 anos, 80. Não é impossível. Porque, às vezes, a pessoa não tem essa consciência e começa a contribuir muito tarde. Né? Eu comecei a contribuir com 60 e vou aposentar por idade só com 65. Doutora, eu tenho alguns... Meu trabalho, a gente acaba tendo muito contato com muita gente, que eu trabalho personal, você sabe, né? E a gente vê alguns garotos que são empreendedores do mercado hoje, Sim. né? E eles falam assim, a gente comenta, e aí, tá contribuindo? Não quero contribuir. Isso é bobeira, eu vou guardar dinheiro, eu vou ficar rico lá, os moleques que trabalham com esse negócio digital, né? Falando, bobagem, vou investir em criptomoeda, vou investir paralelo, não vou pagar nada pro governo. Isso não é um problema lá na frente, né, para poder... Não chega a quebrar o INSS, mas é um problema da Não, né, porque ele não vai ter nenhum benefício do INSS. Ele não vai se usar. Ele não vai se utilizar de algum benefício que o INSS vai gerir. Nenhum. Então, assim, mas só que se ele for um empresário, ele é automaticamente obrigado a contribuir. Agora, o que tem acontecido muito com essa juventude é o seguinte... Eu vou contribuir com o mínimo, sobre o mínimo, e eu vou fazer uma previdência privada, uma aplicação financeira, em Tesouro Nacional, acho que você fala um pouco melhor sobre isso do que eu, para ter um ganho lá na frente maior. É uma coisa que os advogados vêm estudando bastante também, porque às vezes compensa. Porque assim, por exemplo... Eu vou me aposentar agora. Se eu me aposentar hoje, fiz o estudo e tal, se eu me aposentar hoje, eu ganho R$4.000. Se eu esperar mais 6 anos, vou ganhar 4.500. Veja só. Qual o cálculo que a gente analisa hoje para isso? Tá, tudo bem. Eu vou me aposentar hoje, eu vou ganhar 500 a menos, mas eu já estou ganhando... Já estou pegando 4.000, estou deixando de contribuir para o INSS e eu não preciso desse valor. Não é a realidade de todo mundo, mas muita gente fala, não vou precisar do valor integral. Eu pego esse valor aqui, eu recebo e jogo numa aplicação, num fundo. Muitos fazem e aí lá na frente, eu ainda sou jovem, tenho 65 anos, lá na frente, que eu acho que é jovem, 65 anos. Não, porque está aumentando a longevidade. Lá na frente, você tem uma renda muito maior, né? E você não contribuiu para o INSS durante todo esse período, contribuiu o período necessário, não contribuiu durante todo esse período, deixou de pagar para o INSS e ainda recebeu durante esses 5 anos. Sim. Então, é uma análise que tem sido muito feita, inclusive no planejamento previdenciário. Isso é muito importante. O quanto você vai gastar de imposto de renda sobre esse valor que você recebeu, entendeu? Tudo isso entra no cálculo. Aí a gente chega naquele negócio, você que está me vendo aí, né, então? Aí você vai na doutora Adriana, ela vai fazer isso tudo para você. Ela vai te explicar como que você se é vantagem agora, se não é vantagem. Então, eu vou fazer sozinho, tudo sozinho, vou me virar. Então, quer dizer, você vai receber um conselho. Então, hoje a gente está aqui, você está recebendo de graça aí na sua casa, onde você está vendo o seu celular. Informações pertinentes aí, porque se você for fazer uma consulta com um advogado para ver como é que você vai pagar.
Sim. Vai ligar, tem um custo. O cara vai sentar, vai perder 1 hora, 2 horas com você para explicar como que funciona a sua aposentadoria. Você vai levar documento, ela vai verificar. Você vai ter um custo. Aqui você está recebendo informações de graça, né, Dê? Sim. Aproveita aí. Né? Então, gratuito de bom gratuito grado. de graça aí. Então, ó, quando quiser aposentar, procura a doutora Adriana. Então, aproveitando aqui, eu quero fazer agora, vender o peixe do peixe, né? Fazer aqui, ó, aquele tempinho para falar dos nossos colaboradores, porque sem os colaboradores fica difícil o podcast, isso em qualquer lugar. Então, nossos colaboradores é importante. Sakura Estúdio de Comunicação é o cara que faz nossa produção no canal, no Instagram, é o cara que ajuda a gente. São Benedito, vai precisar tirar sua primeira carta, habilitação, quer renovar, tudo, procura lá o Felipe que ele vai te dar um apoio legal. Força Guerreiro sou eu, treinamento físico-militar é comigo. Força Guerreira é comigo. Qual é o outro? Vamos lá, que é D Café, quer tomar um café legal na Moreira da Glória? Procura D, vai tomar um café bacana, comer um omelete, comer um pão com ovo, sei lá, pão de queijo, salgado, se você quiser. Vai lá na D. Fascina Representações do meu amigo, fugiu o nome dele agora, de novo, toda vez eu esqueço. Qual que é o nome? Pois é, Elétrica Bidu, nosso patrocinador oficial. 150 mil instalações já em todo o Brasil, Centro-Oeste. A Elétrica Bidu é muito forte, porque se precisar economizar energia lá, procura lá o Felipe também, que ele vai te ajudar a fazer um projeto legal na sua casa para baixar o seu consumo ali de pagamento de energia ali, beleza? É isso aí. Curte, compartilha conosco aqui. E se não gostar também, dá o dislike. Se gostar, dá o like. Não tem problema. Valeu. Adriana? Ó, tem outro detalhe, a produção tá falando assim, ó, se você quiser colaborar conosco aqui, ó, tá lá na legenda também, contribua com o seu Pix ali, ó, pode ser o ouro, prata e bronze, vê lá o que você acha que tá legal e vou ajudar o peixe para vender o peixe dele. Beleza? É isso aí, doutora, dando continuidade aqui, qual o teto máximo hoje, que isso é um problema que o pessoal pergunta, todo mundo quer aposentar com o teto máximo, né? Teto máximo que você pode ter e o teto mínimo ali não tem, né? O mínimo é o... Então, como é que é? O teto máximo está em torno de R$ 8.157. R$ 8.157. Não é uma aposentadoria ruim, mas hoje em dia poucas pessoas atingem. O teto mínimo, a gente vincula no salário mínimo, mas ele não é baseado no salário mínimo. Mas no território nacional ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Tá. Então a contribuição ela vai ser feita sempre, no mínimo, em cima do salário mínimo. Tá. Então você tem algumas categorias de contribuição, por exemplo, doméstica. Tá. Baixa renda, contribui com 5%, mas esse 5% sempre tem que ser sobre o salário mínimo. Você não pode contribuir com 5% sobre 2 salários mínimos para lá na frente receber uma aposentadoria só por idade, neste caso. Não pode ser por tempo de contribuição. Maior, não. É igual o MEI. O MEI só salário mínimo. Não pode contribuir acima do salário mínimo. Né? Então, é bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas, sou MEI, estou feliz a minha vida, vou ficar no MEI. Se você tem a ideia de ter uma aposentadoria lá na frente, não sei se seria a melhor saída, né? É bom sempre analisar isso também com o contador. Tem que ver, né, Adriana? Então, assim, o cara quer aposentar com 9 mil não consegue, porque o teto é o máximo, não pode passar. Não pode. É isso aí, né? O que aposenta com os valores maiores são funcionário público, né? Quando o cara é militar. Aí é diferente, porque aí é uma regra própria, deles, uma contagem de valores. Quem trabalha em banco lá, Banco do Brasil, Caixa Econômico Federal, tudo enfim, deles. governo. O Banco do Brasil, um tempo atrás, ele tinha uma previdência própria para aposentadoria. Então, ele aposentava e ele contribuía para essa previdência. E lá na frente ele recebia. Então, vamos supor, o teto do INSS era 800, a diferença, essa previdência cobria. Hoje eu não tenho conhecimento se ainda é assim, mas tem muitos lugares que são assim. Doutora, aqui, ó, agora aqui, com essas novas regras aí que mudaram, né, na aposentadoria, nos últimos anos, o que pode impactar, assim, em regra geral? Impacta muito, assim, para as pessoas, essas regras novas? Impactou bastante, né? Impactou bastante em questões até do recebimento do salário de benefício mesmo, né? Porque o cálculo é completamente diferente, prejudicou muito. Como que funcionava antes da emenda constitucional que foi introduzida em novembro de 2019. Eu gosto de falar a data sempre para a pessoa memorizar. Advogado sempre tem que dar. Eu fico com o negócio de lei, tudo isso tem na ponta da língua. Por isso que eu falo, procura advogado. Então, antes a gente tinha assim, um tempo de contribuição que era calculado o tempo de contribuição integral
do seu período contributivo. Comecei a contribuir em 76, de 76 até 2024, se eu aposentei em 2024, ok. Mas o cálculo de benefício não era assim. Em julho de 94 foi instituída uma regra que passou a ser exigida, que os salários de contribuição eles vão de julho de 94 até a data, o teu período contributivo para cálculo, para fins de cálculos, até a data da sua aposentadoria. Eu aposentei em outubro de 2019. Não aposentei, mas lá eu já tinha direito. Ainda que seja assim, que direito adquirido não se mexe. Qual o cálculo? 80% dos maiores salários contribuídos dentro desse período. De 94, descarta os 20% menores. Mas aí não... Ou seja, você tinha uma contribuição, um salário de contribuição maior, né, nesse cálculo. Hoje não. E era 100%. Aí dependia por exemplo, um auxílio-doença, 91, sobre esse valor. Sobre o cálculo aritmético arrecadado ali. Hoje não. Hoje é de julho de 94 até fevereiro de 2005, todo o período contributivo vida toda. Integral, tudo. Chama vida toda, não é isso? Não, é vida toda? A vida toda é um tipo de revisão também que o STF está lá suspenso, mas que eu acho que não vai vingar. Tá. Mas eu explico já um pouquinho também, porque as pessoas gostam desse assunto. Perguntam aí. As pessoas gostam desse assunto. Então, esse cálculo... As pessoas gostam. Esse cálculo é feito hoje dessa forma, só que hoje não é mais 80%, é 60%. Tá. Aí, acima de 20 anos de contribuição, vamos supor, eu tenho 35 anos de contribuição. Eu pego todo o cálculo, tiro 60% dessa média aritmética simples, e aí eu vou jogar 2 pontos percentuais a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Então, vamos supor, eu tenho 60% e eu tenho 35 anos de contribuição. 20 para 35, 15, eu vou ter mais 30. Então, eu chego a alcançar uma média de 90%. Para eu alcançar a média de 100%, por aí você tem um cálculo quanto eu tenho que trabalhar para poder ter uma média de 100%. E, às vezes, se a pessoa trabalhou muito, começou a trabalhar muito nova, também pode acontecer de ultrapassar. Sim. Ao invés de ser 100%, ser 101, 102, 104, 106. Mas não é tão fácil, não é tão simples. Agora, aí tem a outra pergunta também. Assim, o cara se aposentou, já recebe o seu INSS lá, bonitinho. Ele pode continuar trabalhando? Ele pode continuar trabalhando. Mas ele contribui? Se a empresa registrar, vai contribuir. Qual a contrapartida? E ele não perde lá o que ele está ganhando? Não. É isso que o pessoal tem dúvida aí. Qual a contrapartida disso? Ele vai poder usar um auxílio-doença, alguns benefícios, mas a aposentadoria dele não vai melhorar por causa disso. Boa essa pergunta, porque muitas vezes a gente pega lá no escritório a seguinte situação: doutora, eu me aposentei, mas eu não quero mais essa aposentadoria. Eu continuei trabalhando, eu trabalhei mais 15 anos depois que eu aposentei. E há um tempo atrás, tiveram uns doidos aí que vieram com uma tal de desaposentação ou reaposentação. E algumas pessoas até conseguiram isso, né? Mas essas regras caíram. Então, assim, se você aposentei em 2023, continuei trabalhando, esse tempo que você continuou trabalhando, se você é registrado e pagou o INSS, vai ficar no cofre do INSS. Caramba. Olha isso aí, moçada. Não tem revisão, nada. Não. Então, você trabalhou lá, se aposentou, foi contratado para outra empresa, porque hoje, depois eu vou falar um negócio aqui, que a geração Z está um problema, né? Aí hoje algumas empresas estão contratando cara acima de 50 anos, que é o meu caso. Verdade isso aí, gente. Vai olhadinha aí que estão contratando os caras que têm um pouco mais de responsabilidade, que cumprem mais horário, não pisa na bola. O cara já aposentou. Ele está contribuindo porque foi registrado, é obrigado. Só que ele pede aquilo lá, fica no cofre do INSS. Que coisa. Você não tem direito à revisão. Não. Que coisa, hein, doutora? Não incorpora mais. Não tem direito. E quando acontece a revisão, doutora? Não precisa explicar então, profundo, não. A revisão hoje, não vou falar assim. bem superficialmente, porque a revisão é um... só para um caso aí. Mas a revisão, são poucas revisões que nós temos hoje, Adilson, porque a revisão é assim. Por que você revê um benefício seu? Porque eu tive algum prejuízo que dá direito à revisão. Vamos falar da revisão da vida toda como exemplo. A revisão da vida toda, ela veio por quê? Tiveram inúmeras pessoas que contribuíram antes de julho de 94 com um salário muito alto.
Então, aquelas pessoas que trabalhavam em grandes empresas e que no decorrer da sua vida profissional, ao invés de progredir com o salário, ela foi diminuindo. Então, os melhores salários delas estavam antes de julho de 94, o qual não entra no cálculo do INSS. E aí veio essa revisão da vida toda, que todo mundo ficou enlouquecido. Só que essa revisão da vida toda, ela não é boa para todo mundo e nem serve para todo mundo. Ela é boa para esse nicho específico de pessoas, né? O que aconteceu muito também foi de alguns escritórios e pessoas que trabalham com previdenciário cobrarem para entrar com ação. E sem garantia nenhuma. E fala, né, que tá revisando. Tá lá. Exatamente. Só para pegar vamos aguardar. Exatamente. Cuidado, aí eu ganho, ganho 2, 3 mil de você fazer uma análise e entrar, não sabendo o que vai dar. Então, assim, a gente não tem essa prática. Já vou deixar claro tá aqui. Vendo? Não tem essa prática. Cuidado, hein? Porque é um trabalho e você vai entrar... Inclusive, aquele aluno meu que estava com um problema lá para aposentar, estava nesse problema também. Pagou um valorzinho. Foi isso mesmo. Né? Aí ele deu na mão da pessoa, a pessoa pegou o valor, falou que estava vendo, estava lá. E ficou 2 anos parado o processo. 2 anos parado e o cara pagando o negócio. A gente tá vendo, precisa pagar isso aqui. Poxa. Deixando de receber, porque ele Entendeu? ficou 2 anos sem receber. São 2 anos, moçada. Aí a doutora, entreguei na mão dela lá, o cara trouxe, pau, e 2 meses ela foi lá e tá aqui, ó, tá recebendo. É isso mesmo. E tá feliz, né? Tá feliz pra caramba. Então, ó, procura o peixe, procura a doutora Adriana. A gente vai ajudar você para sair dessas armadilhas que tem de alguns. Tem todo o mercado, né, gente? Advogado tem uns que são maldosos, né? Você pega uma pessoa cristã que tem uma preocupação com você, ela vai tratar diferente. Sim. Por isso que eu falo, ela não vai sacanear você. Então, procura a doutora Adriana, que ela vai... E essa pergunta estava falando da revisão, estava até aqui na boca, dá para perguntar aqui. Ah, estava aqui depois daqui, quais são os documentos necessários? Vai falar, que documento que o cara precisa, doutora, ali, ó? O cara vai lá, aí, vou me aposentar. Deu tempo, ele vai lá para procurar a doutora Adriana. O que ele tem que levar logo de imediato para você? De imediato, para mim, eu preciso do CNIS dele. O CNIS que é? O Cadastro Nacional. O Cadastro Nacional, onde está toda a vida contributiva dele dentro do INSS. Mas se ele não tiver, você consegue puxar para ele? Conseguimos puxar pelo meu INSS, não tem problema nenhum. Mas eu preciso desse documento para analisar o tempo dele e os cálculos. Preciso da carteira de trabalho imprescindível. Se eu for já da entrada, tem alguns documentos que a gente preenche na hora que o INSS exige. E já assina e a gente já manda também. Alguns termos de falar que não trabalha em regime próprio, não recebe outra aposentadoria, essas coisas aí. E RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento ou certidão de nascimento, se não for casado. Sim. São esses documentos essenciais. De praxe, né? De praxe. E uma das coisas também, né, doutora, que a gente fala aí, deixar sempre atualizado o endereço, né, doutora? Porque existe muito problema de comunicação, porque o endereço é errado, né? Não chega lá. Sim. E INSS não manda nada por... WhatsApp, tudo golpe, né, doutora? Explica golpe, isso aí. Eu ia até falar, agora até nós advogados estamos sofrendo golpe. É mesmo? É mesmo. Conta aí, Essa semana até meu irmão foi chamado por um golpe do INSS de um processo que nós tínhamos, que já era para pagar. Já era para pagar em nome do Dr. Alfredo, que trabalha com a gente lá. Certo. Já era para pagar com a fotinho dele no WhatsApp. Ainda bem que nós estamos... Mas isso é uma prática que está acontecendo demais no mercado. A OAB até está tentando intervir nisso, porque a gente tem recebido muita fraude nesse sentido. E tem pessoas que, ainda que a gente instrua, tem pessoas que ainda caem. E não são pessoas, não, porque não tem inteligência. Não é. São pessoas, às vezes, pessoas de idade. Às vezes, pessoas estão esperando por tanto tempo aquele benefício, porque às vezes demora muito. Às vezes, tem processo que demora 5, 10 anos. Né? Estão esperando, estão tão ansiosos e já sabe que está para sair ali o negócio. Quando chega um negócio desse, nem vê que o número não é o mesmo do teu advogado. Entendeu? O cara vai lá, tem que ficar muito atento. Golpe do INSS. Empréstimo. Pegando com... Empréstimo nesses bancos, Sicob, Sicredi, enfim, esses bancos mais... essas cooperativas, que é mais fácil, né? Pega a documentação do cara ali, é o próprio... Exatamente. Onde você entrega seus documentos, cuidado. O cara vai lá, abre o escritório. Olha lá o golpe. Já escutei isso aí. O cara abre a porta dele lá bonitinho, aposente comigo, blá, 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 pega uma série de documentos ali, entregou na mão dele, tudo na mão dele. Ele vai lá e pega você, falsifica tudo
e faz empréstimo. É. Quando vai ver, você está... E aí você está com 5, 6, 7 empréstimos. Já peguei várias situações doutora. assim. E não tem o que praticamente fazer, compromete. Não, até tem o que fazer. a A fraude. gente consegue entrar Mas em dá um contato, trabalho, né? pedir para cancelar. Muito importante. O idoso que tem o INSS lá, que tem a aposentadoria dele, que tem perfil para empréstimo, que tem margem de empréstimo, o que faz? Gente, deixa isso bloqueado no meu INSS. Doutora, não sei fazer, me procura lá de quarta-feira, de 15 em 15 dias, no Sindinap, que eu atendo na maior boa vontade. Onde Vocês é o para Sindinap? na Salvador Cabral, Pode olhar na câmera ali, 144, fala aí. Salvador Cabral 144, em Mogi das Cruzes, no centro, em Mogilar, né? Eu estou lá de 15 em 15 dias e a gente vai auxiliar para que vocês não caiam nesse tipo de fraude, que é muito comum. E às vezes você nem sabe que lá dentro do próprio sistema você mesmo consegue gerir, né, de deixar bloqueado aquilo para que as pessoas não possam fazer o empréstimo no seu nome. Nossa, que maravilha, Entendeu? Hein? Olha lá. Ó, então a doutora está se prontificando aqui, a você que tem o pai, a mãe aí, a avó, quer ajudar ele ali, ó. Vai lá, procura a doutora lá no Comércio. Sindinap, né, na rua, lá, o endereço. A gente vai colocar o endereço. Ô, produção, dá para colocar o endereço, né? A gente vai colocar o endereço lá da doutora, lá que ela tá terça, vai colocar o horário. Bonitinho aqui para vocês não se perderem aí quando estiver vendo o podcast aí. Tá bom? E aí ela vai auxiliar você para explicar direitinho, ó, tá fazendo a contribuição com a sociedade. Bem bacana isso aí. É, isso aí informa doutora, mesmo. Tem alguma coisa assim, alguma história que você pode lembrar para passar para nós, assim, como uma coisa que a pessoa tem que ficar atenta aí, falando da fraude, mas tem alguma coisa diferente que aconteceu com você de aposentar alguém que foi legal? Tem alguma historinha aí? Olha, uma aposentadoria que marcou. Conta aí. Foi a aposentadoria de um piloto, né? Aqui em São Paulo, os pilotos têm muita dificuldade de aposentar. Sim. O tribunal daqui de São Paulo ele não é muito cativo para os pilotos, né? Mais no Rio Grande do Sul, que são as grandes teses que tem, né? Sim. E teve esse caso em específico, que tentou por diversas vezes, a gente entrou, não conseguimos no INSS, fui para o judiciário contra todos os colegas. Adriana, você não vai conseguir, doutora, desiste, vai ter trabalho à toa. Eu falei, não, quer saber? Não, eu já tenho. Eu vou. Desafio. Olha, consegui tudo, todas as provas que eu pedi, prova emprestada, prova, tudo pericial, todas as provas, ganhamos em todas as instâncias da ação. Então, assim, não desista. Porque se eu tivesse falado assim para esse cliente, olha, não vai conseguir aqui, ele teria ido lá para o Rio Grande do Sul, porque ele é piloto, ele poderia, né? Sim. Porque ele está em várias regiões do Sim. país. E no fim nós conseguimos aqui, né? Então tem que acreditar que dá certo, porque né? dá. Tá vendo? Mas tem que ser bem analisado, viu? Sim, não é todo Adilson? mundo, né? Para fazer um processo desse, não adianta você falar, tem o ruído aqui, tem a pressão atmosférica, eu vou entrar, se deu certo, deu. Não é assim, você tem que analisar mesmo. Pegar todos os documentos, ver como estão as jurisprudências hoje, para aquele caso, como é. Então, assim, é um estudo, não é simplesmente eu sentar e fazer uma petição inicial. É um estudo, é uma petição que demanda tempo, que demanda estudo, né? Que demanda qualificação. Ô, doutora, aproveitando aqui, esse documento chamado PPP, o que é isso aí? PPP. Que a molecada pergunta aí, o que é PPP? Perfil até eu me perco o nome, psicográfico profissional. Profissional do cara. O que é isso? Esse documento é documento para aquelas pessoas que trabalham em condições de ambiente de trabalho especial. O que é isso? Trabalho com muito barulho, trabalho no meio da poeira, arma de fogo. Segurança lá que trabalhou. Arma de fogo, que até agora está suspenso aí numa tese, mas vamos lá. Tá. Arma de fogo, produtos químicos, frentista de posto. Gasolina. Enfermeiro, médico, trabalha com agentes biológicos. Esse documento, ele me traz, se bem preenchido, por isso que é bom advogado analisar, ele vai me trazer todo o ambiente de trabalho que aquele indivíduo tem, todo. Inclusive, por exemplo, ruído. Ele é submetido a um ruído de 90 decibéis todos os dias, né? No trabalho com o EPI, né? Não, ainda que trabalhe, o EPI nem sempre é eficaz e é considerado como eficaz pela justiça, pela justiça, né? O INSS vem com essa tese, mas a gente descaracteriza, né? Por isso que a aposentadoria especial, muitas das vezes,
ela é alcançada somente no judiciário, né? Mas o PPP é esse documento, onde ele vai te trazer análise do ambiente de trabalho daquele indivíduo para a gente analisar se ele tem alguma condição especial de trabalho. Entendi. Possa conseguir. E então, assim, a gente pode dizer que você pode aposentar. Você que está me vendo, você consegue aposentar, desde que tenha todas as regras, como a doutora está ensinando tudo certinho, aqui. Né? Se tiver tudo bonitinho, você vai aposentar. Agora, se não tiver também, não tem como fazer milagre, né? Agora, doutor, é aqueles caras que quer dar golpe no INSS com perícia. Acontece Hoje muito. É difícil, hein? É. Acontece. O cara fala que tá com um problema na coluna, tá louco, coloca o sorrisão na boca, tá louco. Tanto acontece que o INSS faz um monte de pente fino aí, que alguém já ouviu falar nessa frase, né? Pente fino, lá vem o pente fino do INSS. Que eles pegam aquelas pessoas que ficam penduradas no INSS, às vezes sem ter nenhum problema de saúde, e fica por anos e continua. Então, hoje, o INSS vem fazendo pente fino. Apesar de que não é feito da forma correta e muita gente que realmente tem direito acaba saindo, né, disso daí. Então, assim, aí os bons pagam pelos ruins, né? Sim. Pois é. Então, ó, vamos vender o peixe aqui. Andrei Facina, lembrei. Elétrica Bidu, ó. Se tá com um problema de energia elétrica na sua casa, gastando muito, procura lá o Felipe na Elétrica Bidu. Ele vai dar uma solução para você com placa fotovoltaica no seu telhado lá e vai deixar você bacana. Sakura que faz toda a produção nossa, Sakura que faz, procura lá também nosso amigo lá, que ele vai te ajudar. São Benedito, procura o Felipe também, por nome igual vai precisar tirar sua carta, vai trocar de carta, alguma coisa, procura lá que ele vai te ajudar. 53 anos já em Mogi. Força Guerreiro Treinamento, procura o peixe ali, você quer fazer um trabalho online ou presencial, me procura que eu te ajudo. De café, Moreira agora 370, procura vai tomar um café com ela lá que é bem bacana. Andrei Facina, representações do meu amigo Andrei, isso aí, Elétrica Bidu. Valeu, vendi o peixe. Curte, compartilha aí, dá o like ou dislike, como quiser. Então, Pix também, eu esqueço totalmente, vai estar na descrição lá, quem quiser colaborar com o nosso podcast, para trazer informações para você, igual trouxe a doutora Adriana aqui, tá falando sobre INSS. Então ajuda lá com prata, ouro ou bronze, lá um valorzinho lá bem pequeno, só para ajudar a gente, né, doutora? Precisa fazer com que a gente consiga sobreviver. Informação pública. Informação pública, né? Ó, o que deve ser considerado hora de planejar a aposentadoria. Que hora que a gente vai planejar isso, doutora? Quando que eu vou te procurar? Que hora? Quando eu aposentar, antes, como é que é isso aí? Se você falar em planejamento, a própria palavra já diz que você tem que procurar antes. Tá. Hoje em dia, o ideal é realmente que você procure antes. Quanto tempo? Quanto tempo você achar? Olha, 10 anos, 15 anos. Por quê? A gente vai fazer porque as pessoas deixam sempre para a última hora, né? Tudo, né? E aí, quando a gente começa a fazer uma análise básica, porque o planejamento previdenciário, ele tem um custo, a análise previdenciária tem outro custo e uma contagem simples, muitas vezes o advogado nem cobra, só para saber se está para aposentar ou não. Mas isso hoje em dia nem é o mais interessante que você faça. O interessante é que você faça ou um estudo mesmo ou um planejamento previdenciário. O custo é mais alto? Só que vai te dar uma base para você saber como você vai se aposentar, de que forma, o que você tem que fazer, o que você vai precisar lá na frente da aposentadoria, quanto você vai ter que contribuir e quanto você vai ganhar. Entendeu? E aí a gente faz, inclusive, aquele cálculo de... se eu aposentar hoje, mas eu vou continuar... Tudo isso é entregue para o cliente. Doutor, acontece muito da empresa lá, não sei se hoje acontece, porque hoje em dia é mais complicado, né? O cara recolher do trabalhador, que é descontado em folha, não é isso? Sim. E não pagar a guia. Acontece muito? Acontece. E aí? O empregador não é o culpado. Mas então, ele é prejudicado? Ele vai ser prejudicado se ele não tiver como comprovar o salário dele. Tá. Porque aí o INSS vai considerar um salário mínimo. É por isso que tem que ter a documentação ali dele, o lerite. Tem que guardar o lerite, então, de preferência. Se você conseguir na empresa uma declaração, eu estou com um cliente agora que estava uma lacuna, mas que ele trabalhava e tinha uma lacuna, não tinha valor. Eu pedi uma declaração de, acho que 5 anos da empresa. Tá no INSS. Tem que ser aceito. Porque é uma declaração, papel timbrado, com carimbo, tudo bonitinho. E extrato, ele consegue pegar se está sendo redepositado? Como é o extrato que está sendo depositado? O extrato do fundo de garantia. Aí ele vai ter do fundo de garantia. Do INSS também. Se ele entrar lá no meu INSS, você vai pegar o CNIS dele. No CNIS tem. Todas as contribuições, toda a vida contributiva vai estar lá. Tá.
Então, se ó, furou 2 meses, 3 meses, vê que não tá indo, já vai lá no RH e já fala, ó, vocês não estão pagando meu INSS. Ô, doutora, ó, moçada, vou puxar sua orelha que tá me vendo aí. Quando tiver com uma advogada amiga, num grupo de bate-papo ali, não acha que aquela advogada que é advogada sabe tudo de INSS, ou sabe tudo criminal, ou sabe tudo, né, doutora? Não. Cara, eu fico, é desagradável, né? Dentro do Você tá num INSS, jantar, você tá numa roda de amigos conversando, eu sou advogado. Ah, você é advogado? Eu quero aposentar. Porra, dá um tempo, velho. Você quer aposentar? Procura a gente, quer aposentar, procura a gente. Não é verdade? Não é? Você tem que procurar o cara que é especialista. Então, não adianta você procurar o seu amigo que é advogado, que ele é da outra área, criminal. O cara não sabe. O cara é civil, não sabe. O cara é trabalhista, não sabe. Antigamente era assim, né, Peixe? Ah. Era advogado, era advogado. Então, era advogado mil e uma utilidades. Poxa. Hoje a advocacia mudou muito o perfil. Tá tudo, né? Hoje a área previdenciária mesmo, por exemplo, eu tenho área rural, eu tenho área de aposentadoria especial, eu tenho LOAS, eu tenho gente que só faz planejamento previdenciário, estudo previdenciário, só vive disso. Esse LOAS aí, doutora? É o BPC LOAS. O LOAS ele é um benefício assistencial para deficientes ou maiores ou idosos acima de 65 esse tem direito anos a aposentar? que a renda per capita familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Ah, tá. Eu não sabia. Ela falou no começo, gente. Eu agora fiquei loa. Então, consegue explicar de novo? Como é? Consigo. Vamos lá, moçada, presta atenção aí, se quiser olhar na câmera. O que é LOA? O LOAS, o famoso BPC, benefício de prestação continuada. Ele é um benefício que você recebe assistencialmente, que é gerido pelo INSS. Como que ele é? Ele é para as pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos que não têm condições financeiras de se manter, de suprir o seu próprio sustento. Aí você tem vários requisitos, você vai passar por uma análise assistencial, eles vão lá, vão fazer averiguação, vão na sua casa, e um dos requisitos dele é que você tenha a renda per capita familiar seja 1/4 do salário mínimo, ou seja, você tem que ser praticamente miserável para conseguir um LOAS, né? Claro que judicialmente você comprovando os gastos tal, você acaba conseguindo, mas esse é o famoso LOAS. Tá. Não tem 13º, ele não tem pensão por morte, não é passado para outro, você, pessoa que recebe, faleceu, é cortado, não tem 13º. Eu posso receber LOAS com outros benefícios? Alguns benefícios cumulam, mas não são todos. Tá. Doutora, tem mais uma pergunta aqui. Essa é a pergunta minha mesmo, que eu tava vendo aqui. Doutora, o cara tá lá, o cara é casado, né? Aí ele faleceu. Passa pra esposa? Aí você vai entrar na pensão por morte. Pensão Se por ele morte, então, tiver, assim, passa pra esposa? Passa, É. depende. É. Depende se ele tiver qualidade de segurado na hora do óbito. Eu contribuí a vida inteira, mas estava 5 anos sem contribuir, morri. Então a esposa vai ficar... Não, mas eu digo que o cara tá aposentado, ele... aposentado. Aposentado. A pergunta é assim, o cara tá aposentado, passa pra esposa. Sim. Aí depois a gente volta nesse caso que eu não sabia. Vamos então, moçada, explica aí como é que é. O cara tá aposentado, explica aí. Você é aposentado. Esposa aposentada. Faleceu a esposa ou o esposo. O sobrevivente tem direito à aposentadoria? Tem. E os filhos menores até 18 também têm. Acumula as duas? Então, qual é o cálculo hoje? Outra coisa que mudou com a lei que prejudicou bastante. É 50% do valor do benefício, calculado da mesma forma, acrescido de 10% para cada ente familiar. Então, a esposa. Só tem a esposa? Se o caboclo recebia 10, não é 10 mil, porque não pode. Um exemplo, 10 mil, a esposa vai receber 6. Eu tenho a esposa mais 2 filhos, então passa 60, 70, 80. Eu vou receber 80% do valor. E filho menor de idade? Menor de idade. Olha aí, moçada, então, quer que explique de novo? Presta atenção. É 10 mil. Aí? Só a esposa vai passar a ganhar 60% do valor. 6 mil. Aí tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Vai até chegar a 100%. Se você tiver a esposa mais 5 filhos, vai parar no 100%. Menor de idade. Tudo menor. Agora... Menor, deficiente, que não tem condições, elencado lá na lei, né? Agora você tá lá pagando seu INSS lá, bonitinho e tal, teve um acidente lá, você veio a falecer, mas faltava 3 anos para aposentar aí, o cara consegue para não? Não, se ele tiver qualidade de segurado, ainda não estou aposentado, mas eu era beneficiário do INSS. Eu contribuía todo mês, empregado, eu contribuía. As condições são as mesmas. A mulher é dona de casa, aí passa para ela.
Exatamente, mesma coisa. Eu só não vou ter direito se eu não tiver a qualidade de segurado. Eu não sou aposentado e na época do óbito, eu já peguei vários casos assim, dá porque dó. Nossa, Na época do óbito, não era contribuinte, não contribuía com o caramba. INSS, não era beneficiário. O que acontece? Não tem condição, não vai. É aí, moçada, né, doutora, a gente chega naquela situação que o cara, eu não quero contribuir, eu não quero pagar INSS. Sim. Aí acontece um BO, e aí? Sua esposa lá que você tem na sua casa... Não vai ter direito a nada. Não tem direito a nada. Então, mesmo que você... Então, o conselho é pelo menos pagar o mínimo, né, doutora? Pelo menos o mínimo, E como é que faz se o cara não tá empregado e ele trabalha por conta lá? Ele faz... Como é que é o facultativo? Como é que é isso? Ele pode recolher como facultativo. É tem o quê? vários Compra um casos, né? carnezinho, Mas essa eu cara. trabalho, eu não presto serviço para ninguém, nem para pessoa física, nem para jurídica. Eu tenho lá meu trabalho, ou eu quero contribuir. Eu vou contribuir como facultativo, 20% do salário que eu defini. E como é que ele faz? Ele pega o carnezinho lá, explica aí pra Dentro galera. do próprio site, pode ser pelo carnê, mas dentro do próprio site do meu INSS, você tem lá a emissão de guia GPS. Aí você emite a guia lá, você vai lá, preenche, às vezes com o código 1463, 1403, aí tem que ver o código. Que eu não me recordo agora, todos os códigos. Mas aí você vai recolher lá e você vai estar contribuindo para o INSS. Se acontecer alguma coisa, você vai ter o direito. Doutora, também. Vamos lá então. O cara tá lá, tá vendo nosso programa aqui, o podcast, e ele viu que você vai ajudar ele ali lá no sindicato lá, que você trabalha lá, presta um serviço social. E aí o cara pode ir lá tirar essa dúvida lá do... Cara, pode. Vai lá, então procura a doutora Adriana lá, que você que tá me vendo aí, se você conhece alguém, né, doutora? Sim. Eu vi um podcast lá do Peixe e falar que a senhora pode ajudar, como que eu contribuo, quero contribuir aqui facultativo, achei importante porque eu vi o podcast e fiquei meio, achei pertinente. Sim. Procura você lá, né? Sim. E você vai ajudar, né? A gente Aí, ajuda. tá vendo, gente? Então, isso aqui só não aposenta se não quiser agora, hein? Só não aposenta se não quiser. E se não tiver direito, aí não aposenta. Mas caso contrário, vai aposentar. Eu acho que tem uma pergunta aqui agora que estava aqui no nosso... que dica que você daria para quem está querendo se aposentar nos próximos anos? A gente falou agora há pouco, né? Eu acho que você tem que procurar um advogado especialista e tirar o escorpião do bolso e fazer um planejamento previdenciário ou um estudo previdenciário. Isso é muito importante. A hora que a pessoa toma a dimensão da situação dela, frente ao INSS, da aposentadoria, tudo, muda. Né? Muda. Entendeu? E a gente não tem essa cultura de se preocupar com esse tipo de situação, mas é importantíssimo que as pessoas passem a ter essa cultura de se preocupar com a aposentadoria futura. Porque lá na frente, o que eu ouço muito hoje, as pessoas que aposentaram há um tempo atrás, até peguei o caso de um senhorzinho, está aposentado há mais de 30 anos, 27 anos acho que é, ele queria fazer a revisão, mas a revisão só cabe, qualquer revisão, 10 anos depois da aposentadoria. Entendi. Então, assim, eu expliquei para ele, mas doutora, meu salário caiu. É a cai, perda, né? É a perda do poder aquisitivo, e isso acontece. Então, você falar assim, eu vou aposentar hoje com R$ 1.500 a menos, eu posso aposentar daqui 5 anos com R$ 1.500 a mais. Vamos esperar os 5 anos, porque lá na frente vai fazer diferença isso daí. Entendi. Porque o valor é alto, não é 100, R$200, né? Tem que procurar mesmo um especialista. Sim, é importante. Para poder sentar, explicar cada caso um caso. A gente vê muito gente na internet, né? Hoje em dia, todo mundo é especialista em alguma coisa, né? Sim. Impressionante. O cara, todo mundo tem uma especialização. o cara não é advogado, mas ele trabalha com advogado. Ele vai lá e... Você que quer aposentar, faz isso que eu vou te ajudar, me procura. Chega lá, procura. Não, é que eu trabalho para um advogado. Aí quer pegar você para... né? Apesar que é assim, se você quer aposentar, procura o peixe que eu vou indicar a doutora Adriana. Isso aí, peixe. Vamos vender o nosso peixe. Vender o nosso peixe. Procura o peixe. Você viu o programa, não sabe chegar até a doutora, me procura. Eu vou te indicar lá, liga lá. Eu faço isso direto. Tá aposentando? Vem comigo que eu vou te... Igual o caso do meu aluno. Foi rapidinho, o cara saiu do golpe que estava sendo tomado lá e aposentou. Doutora, a gente está quase no final. Eu quero aproveitar esse momento com você, para você... ficar à vontade do microfone aí, olhar para lá e se quiser vender seu peixe ou se quiser também falar alguma coisa pertinente assim da sua área de advogada, que você pode contribuir de alguma maneira aí com o podcast aí, fica à vontade. Aí, peguei você aí, pode falar o que você quiser. Pegou de surpresa agora. O que você quiser agora é conselho. Então, vou falar um pouquinho assim para que as pessoas tenham essa consciência de procurar o advogado, nos procurar de preferência, né? Sim. Para fazer esse planejamento, para saber das suas condições, do seu estudo ali, do seu
quadro de trabalho, né? Para futuramente não ter uma surpresa, né? Nós estamos na área já há 20 anos, praticamente, 19, trabalhando com direito previdenciário, ajudando muitas pessoas, com um cunho muito humano, né? O cliente para nós não significa só o ganho. O ganho é importante, mas eu gosto de ter o meu cliente saia do meu escritório com o processo ganho e satisfeito. Porque para mim não adianta ter 25 mil clientes me pagando 5 mil adiantado e depois lá na frente não conseguir o benefício que é a vida. Porque isso é a vida do trabalhador. Sim. Né? A gente está lidando com a vida financeira do trabalhador. Né? Muitas vezes a pessoa trabalha por anos para esperar isso. Então, eu espero que eu tenha contribuído bastante para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir. E que qualquer dúvida nós estamos à disposição para nos procurar mesmo. Doutora, obrigado. Moçada, eu que agradeço então, as dúvidas aí tá aí. Eu acho que não dá para a gente falar de INSS em um programa tão assim rápido. Tem muito, porque aí teria que abordar cada tema, cada caso. A gente procurou, assim, né, dentro das possibilidades de colocar temas que você tem dúvida, eu tenho dúvida, e aí a gente teve essa oportunidade de estar aqui com a doutora. Ela saiu da sua agenda, cortou todo o seu dia ali de trabalho para estar conosco aqui nessa tarde aqui para passar para você isso aí. Doutora, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa vir aqui outras vezes no podcast Fala Peixe para falar outros assuntos pertinentes. Vamos pegar um assunto específico e vamos lá uma hora sobre ele. E falar só dele. Isso. Vamos fazer isso? Vamos. Bora. Então, o podcast chegou ao final, obrigado. Dá o seu like, dá o dislike, como quiser, fica à vontade. Se inscreve no canal, compartilha para ajudar o peixe a subir. Isso aí. Valeu, galera. Obrigada. Valeu. Vamos tirar.